O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Atesta que Deus é verdadeiro. De fato, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós. Nós temos aqui uma linguagem muito especial e um ensinamento muito especial. Primeiro, Jesus está falando aqui das coisas da vida eterna para os discípulos. É o Evangelho de João 3, que ontem nós começamos, que falava: Deus amou tanto o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é praticamente o centro, né, da nossa fé, falando: Deus amou tanto que deu seu Filho. E para quê? Para que a gente tenha a vida eterna, vida em plenitude já aqui e vida definitiva, vida eterna, vida plena. E quando a gente ouve esta palavra, Jesus está dizendo que nem todos acreditam. Né? O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Mas ele é do céu, está acima de todos. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho, entregou tudo em sua mão, e aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Na verdade, ele está dizendo: olha, depende de você fazer uma escolha. Depende de você acreditar. Depende de você apropriar-se da graça que é oferecida. E como a palavra diz, da graça, né? É de graça, é ofertada gratuitamente para nós. A fé é um dom de Deus, mas também é um exercício nosso. Nós somos chamados a abraçar a fé. E aí a gente vê, que bonito, a primeira leitura de hoje. É a continuidade também da de ontem. Os discípulos, os apóstolos, os discípulos, todos antes tinham medo. Após os acontecimentos da ressurreição de Jesus, também entendendo que o Pentecostes é colocado 50 dias após a Páscoa, mas também eles recebem o Espírito Santo, eles recebem a graça, o sopro, né, de Jesus ressuscitado sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Então eles começam a anunciar, a falar de Jesus. E com esse contexto, chega uma hora que, falando de Jesus, eles estão presos, que foi a leitura de ontem, Atos dos Apóstolos. Depois eles são libertos, né, por uma intervenção divina. Em vez deles irem fugir, se esconder, como filhos da luz, eles se manifestam e vão até o templo de novo. Lá prendem eles de novo, trazem de volta. Primeiro, nós entendemos que eles tiveram uma atitude que é impensada para nós. Se você consegue uma libertação, você pode fazer uma escolha. Olha, eu vou ficar em casa quietinho que eu posso ajudar mais. Ou você pode se arriscar o suficiente. Não, eu vou fazer a minha parte. No contexto de fé é assim, em muitas coisas na vida é assim. Eles tiveram coragem. Qual é a nossa coragem de testemunhar o amor de Deus? Se a gente é ridicularizado ou questionado por causa da nossa fé, nós nos mantemos mesmo assim dizendo que cremos? No nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, onde a gente está, ou agora, nos grandes campos de missão que são as redes sociais, eu manifesto de fato a minha fé, de forma convicta, coerente? Essa foi a atitude dos apóstolos. E aí surpreende que hoje eles, presos novamente, começam a ser questionados. Falam: gente, vocês não podem fazer isso. Quase que eles estão dando para eles oportunidade. Falam: não façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser presos de novo. Para com isso. A resposta deles é preciso, é preferível obedecer a Deus que aos homens. É preferível obedecer a Deus que aos homens. Gente, quando a gente ouve uma palavra como essa, é muito complicado para nós.
Porque primeiro nós temos que entender, tá? É preferível obedecer a Deus. Mas então, uma é a atitude da obediência, a outra é de compreender o que é realmente Deus dizendo. Esse discernimento é muito importante. Esses dias eu recebi um vídeo de uma senhora, que eu tenho certeza que nem os irmãos evangélicos aprovariam. Ela viu na frente de uma casa uma imagem e ela foi quebrar a imagem. E foram tirá-la, né, dizer que não era para ela fazer isso. E ela falou, não, meu Deus mandou, eu vou fazer. Aí a grande pergunta, é Deus que está mandando? Por isso, quando os apóstolos falam de obedecer a Deus, eles haviam em comunidade percebido qual era a voz de Deus. E estavam tão dispostos que eles poderiam morrer pela fé, ser presos de novo e vamos obedecer a Deus, custe o que custar. Realmente é essa a atitude. Só que nós precisamos obedecer de forma coerente, consciente, responsável e mais do que isso, discernida, com sabedoria. Qual é a voz de Deus para você? Qual é a voz de Deus para nós nesse tempo que a gente ouve tantas vozes? Qual é a voz que realmente é a de Deus para eu obedecer? Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nós acreditamos, pelo discernimento e pelo caminho de fé, que a voz de Deus se confirma. De São Paulo, a comunidade confirma. Então, na nossa vida de comunidade, no nosso caminho de fé, pela palavra da igreja, pela autoridade da igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra será desligado no céu, nós acreditamos e confiamos na voz de Deus. A gente tem que discernir a voz de Deus na vida da gente, na família da gente, até mesmo na comunidade que a gente está. Muitas vezes a voz da maioria não vai ser a voz de Deus. Mas a voz discernida daqueles que são chamados e são colocados numa atitude de autoridade, vão ter a palavra de sabedoria para nos orientar. E muitas vezes a voz de Deus vai se dar na palavra de uma forma muito concreta e simples para nós. Escute a voz de Deus, obedeça a voz de Deus.